Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós veremos aí sobre os animais vertebrados classificados como anfíbios. Vamos lá? Então, nas últimas aulas a gente vem estudando aí, sobre o reino animalia. A gente já viu os invertebrados, começamos a estudar os vertebrados pelos peixes e agora vamos entender um pouco sobre os anfíbios. Quais são as características que fazem com que esses seres se encaixem nesse grupo? Vamos entender agora. Primeira coisa, são animais vertebrados e que vivem aonde? Entre o meio aquático e o meio terrestre, sendo que ele faz uma transição de um ambiente para o outro, tá? Eles mantêm, então, uma forte vinculação com a água e delas não vão se afastar porque eles precisam sempre manter a pele úmida e mais à frente a gente vai entender por que é importante ele manter a pele úmida. Outra característica, a fecundação desses animais geralmente é uma fecundação que é externa, mas que eles têm vários mecanismos, para tentar proteger a sua futura prole, digamos assim. E os anfíbios, eles são representados por quem? São representados pelos sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras cegas. Então, alguns podem até dizer, ai meu Deus, eu tenho medo desses animais, não sei por que eles existem. Mais tarde a gente vai entender também por que é importante a existência deles, qual que é a função desempenhada por eles no ambiente. Outra coisa importante é que os animais desse grupo foram os primeiros vertebrados a colonizar o meio terrestre, ou seja, foram os primeiros que conseguiram sair da água e ir para ambientes mais diversos, digamos assim. Aí na foto a gente tem representante da ordem Anura, tem aí um anfíbio que já foi extinto, vocês estão vendo aí o esqueleto dele. Temos outro da ordem Caudata e uma Gimnophiona. Nós vamos entender o que é cada uma dessas ordens também. Vamos lá. Então, primeiramente, antes de entender especificamente sobre as ordens, vamos entender quais que são as características gerais dos anfíbios. O que é importante eu saber sobre esse grupo? Primeiro, que eles vivem em água doce, só que nós temos duas exceções, Quais são essas exceções? Tem a rã comedora de caranguejos, que vive em um ambiente marinho, e um outro exemplo é a rã aguadeira, que vive no deserto australiano. Mas de uma forma geral, geralmente as suas principais características são quais? Eles vão ter agora a estrutura dos pulmões, São, então, animais que vão ter a respiração pulmonar, e é no pulmão que vai acontecer as trocas gasosas. Outra característica importante, tem uma pele extremamente permeável, que também vai ajudar nas trocas gasosas, tá? Inclusive, isso tem relação, por exemplo, acho que vocês já ouviram, que se jogar sal na pele de algum anfíbio pode acabar ocasionando sua morte. Por que isso acontece? Porque através da pele ele também realiza trocas gasosas. E aí, se você impede esse processo, consequentemente ele pode ir à falência. Outra coisa importante, que eles têm um coração que apresenta 2 átrios e um ventrículo, o que vai fazer com que o transporte de sangue seja bastante eficiente. Outra característica, eles têm um tímpano, que é uma membrana que vai vibrar de acordo com o som e vai fazer com que ele tenha estímulos aí para as estruturas nervosas do ouvido. Outra coisa é que eles têm pálpebras que protegem os olhos e que vão realizar sua limpeza. E são animais classificados como ectotérmicos, ou seja, dependem da temperatura do ambiente para controlar sua temperatura. E são animais tetrápodes, ou seja, que possuem aí 4 membros em sua maioria, E que apresentam também patas que são bem definidas. Continuando, além das características gerais, vamos ver aí um pouquinho mais específico sobre o sistema circulatório, por exemplo. Como é que é o sistema circulatório dos anfíbios? Como a gente já viu lá no início, é um sistema circulatório que ele é fechado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sangue vai circular por dentro do corpo através do quê? Através de vasos. E que a circulação dele vai ser uma circulação incompleta. O que isso quer dizer? Significa que o sangue venoso e o sangue arterial vão se misturar, não tem a separação entre eles. Outra coisa é que o coração dos anfíbios vai ter aí 3 cavidades. Que cavidades são essas? Eles vão ter 2 aurículas ou átrios, E apenas um ventrículo, E vocês podem observar na imagem também que está destacado para vocês o seguinte, que eles têm uma circulação dupla. O que mais que é importante eu saber sobre a digestão dos anfíbios? Como é que eles conseguem fazer a ingestão dos nutrientes que eles precisam?
Então, a sua digestão ela vai ser processada através do estômago e do intestino, tá? Lembra que eu falei para vocês, quando a gente começou a ver sobre os vertebrados, que agora tem um sistema digestório completo, né? Tem uma estrutura para que o alimento possa entrar primeiramente. Então, eles vão ter, uma curiosidade, eles vão ter uma estrutura bem parecida com dentes, tá? Que são bem enfileirados, são apenas 2 fileiras, só que eles não mastigam suas presas e uma coisa que eles utilizam bastante para fazer a captura das suas presas é a língua, né, que é bem desenvolvida e que consegue alcançar aí pequenas distâncias, tá? E deixa eu ver o que mais que é importante sobre a digestão, que quando ele tem o processo de excretar a sua larva, né, quando ele está na forma de larva, aliás, ele vai fazer a sua excreta na forma de amônia. Já quando ele se torna adulto, a sua excreção é de outro produto, sua excreção passa a ser então de ureia. Então, quando é larva, vai excretar amônia, quando ele está na fase adulta, vai excretar ureia. O que mais que é importante eu saber sobre os anfíbios? Além do sistema circulatório, do sistema digestório, é entender sobre a sua pele, que a pele dos anfíbios podem ter uma variedade. Como assim? Alguns podem apresentar uma pele mais áspera e seca, outros vão ter uma pele lisa, tá? E tem alguns também que vão apresentar essa pele sempre úmida. E outra coisa, que essa pele geralmente é nua. Em que sentido? Eles não apresentam nem escamas, muito menos pelos, tá? E que alguns anfíbios, como forma de defesa, eles vão ter glândulas de veneno espalhadas pela sua pele. Só que o que é importante destacar sobre isso? Não significa que esse veneno causa algum perigo para os homens. Em que sentido? Não é porque você encontrei um sapo em casa, ele começou a secretar veneno, eu vou ter algum problema. Não é bem assim. Esse veneno só causa prejuízo ao homem se tiver contato com algum ferimento, né? Ou se tiver contato diretamente com os olhos. Fora isso, não há o que se preocupar, porque esse veneno é uma forma de defesa, caso algum organismo tente fazer sua ingestão, tá? E aí, voltando aí sobre outras características da pele, como eu já falei, ela é lisa, pode ser vascularizada e bastante permeável, tá? Os anfíbios, eles não fazem ingestão de água como outros animais, então essa água que ele precisa vai ser obtida através da própria pele, tá? Que também vai estar realizando, ao mesmo tempo que recebe a água, também vai ajudar a realizar o processo de trocas gasosas entre o sangue e o ar, por isso que não pode fazer aquela questão que eu disse lá na frente, de jogar sal em cima dos anfíbios, tá? E eles não podem ficar também longe de um ambiente de água, longe de um ambiente úmido, justamente porque isso poderia causar uma morte por desidratação. O que mais que é importante? Que as glândulas que produzem veneno são chamadas de glândulas paratoides, tá? E que são elas que vão aí conseguir, né, ser sinalizados, vão conseguir ter o estímulo na hora certa para servir como um instrumento de defesa contra os predadores. E aqui um pouquinho sobre a respiração que eu já venho comentando com vocês, né? Pode ser através da própria pele, mas também eles contam com a estrutura de um pulmão. E como é que é? A respiração dos anfíbios adultos, vai ocorrer por meio de 3 estruturas. Tem os pulmões, tem a pele, tem também a estrutura da mucosa, que fica na boca e na faringe. E os pulmões, eles são bem simples em relação aos pulmões que nós temos, os humanos têm no caso, né? Esses pulmões são bem menores, são formados por 2 sacos que não têm uma divisão interna, tá? As narinas vão conseguir se abrir aí na cavidade da boca e enquanto eles estão na fase de larva, né? É uma respiração que ela vai ocorrer unicamente através de brânquias, porque eles ainda são seres muito simples. E aqui, a respeito da reprodução dos anfíbios, como é que acontece? A reprodução ela é sexuada, ou seja, eu preciso dos 2 gametas, né? Que vão estar de formas separadas aí, preciso do gameta masculino e do feminino, tá? Então a fêmea vai despejar os óvulos na água e o macho vai despejar os espermatozoides e aí os espermatozoides encontram o óvulo na água e acontece o processo de fecundação. Então depois de um tempo, os embriões vão se desenvolver na forma de larvas, né, que são os famosos girinos, que vão passar por uma metamorfose até conseguir chegar à sua forma adulta, né? Então é um processo que vai acontecer, ele passa por uma completa metamorfose, porque inicialmente ele não vai ter os seus membros definidos. E aqui, o grupo dos anfíbios, como é que eu consigo diferenciar? Tem o grupo dos anuros, dos urodelos e dos ápodes.
Os anuros são aqueles que, quando adultos, vão possuir patas e não possuem cauda, como é o caso dos sapos, rãs e das pererecas. Já os urodelos, eles vão possuir um corpo bem alongado, tá? E apesar de ter 4 membros, eles também contam com a cauda, como é o caso das salamandras e dos tritões. E os ápodes são bem parecidos com os anélidas, mas eu não posso confundir porque eles têm uma cabeça bem definida e têm uma estrutura óssea também, que é o caso das cobras cegas, que não vão ter membros, tá? E aqui, para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos ver aí algumas questões para sintetizar o que foi que eu disse para vocês hoje. Na nossa primeira questão diz o seguinte: sabemos que o nome anfíbio é derivado do grego e significa duas vidas. Marque a alternativa que indica corretamente o motivo pelo qual receberam esse nome. E aí, por que será que é anfíbio? O que significa isso? Esse nome nada mais indica do que os anfíbios apresentam esse nome porque eles têm duas fases, que eu até expliquei lá na reprodução. Eles têm a fase larval aquática e só depois ele passa pela metamorfose e chega à sua forma adulta terrestre. Então, são duas formas de vida. Na questão 2, já pergunta o seguinte: eles podem ser divididos em anuros, urodelos e gimnofionos. Os anuros são aqueles que possuem patas, mas não possuem cauda. Entre seus representantes, quem nós podemos citar? No caso, só pode ser a letra A, sapos, rãs e pererecas, que têm os 4 membros bem definidos, mas que não apresentam cauda. E aí, na terceira questão, eu pergunto para vocês: os anfíbios adultos, apesar de viverem no ambiente terrestre, devem sempre se manter próximos a locais úmidos. E por que isso acontece? Isso acontece porque eles têm uma pele extremamente sensível, sem estruturas que evitam a perda de água. E aí, na nossa última questão, diz o seguinte: sapos e rãs estão desaparecendo numa velocidade jamais observada em países onde sua ocorrência era comum. Porém, essa redução tem sido observada em todo o mundo. Esses animais citados no artigo pertencem à classe dos vertebrados, que apresenta quais características? E aí? Aqui no caso, a característica importante aí é que eles têm a fecundação externa e que podem ter respiração tanto pulmonar quanto cutânea. E aí, aproveitando esse artigo, lembra que eu falei para vocês que apesar dos anfíbios geralmente representarem, algo que as pessoas têm medo, que pretendem se manter longe, que por elas fariam o fim desses animais? Pelo contrário, eles fazem um controle de pragas, tá? Conseguem servir até como indicadores biológicos. Se eles começam a faltar numa região, na verdade indica que naquela região está havendo algum problema, pode ser até uma diminuição brusca de água, tá? E que se não tivessem também os anfíbios, não haveria o controle de muitos mosquitos, de muitas pragas e com certeza aí causaria problemas sérios para a nossa saúde. Então, antes da gente pensar em exterminar, lembre-se sempre de buscar informação para a gente entender por que aquele animal precisa existir, qual a sua importância ecológica. Então, essa foi nossa aula de hoje. Vocês poderão vê-la mais vezes lá na plataforma Eduque. E é isso, e até a próxima aula.